Canal Amanda Bueno. Sejam todos bem-vindos, participe com seu comentário. Tava aí eu, né, no recanto, tava cedo, né, cedinho. Nós descemos aí pra fazer o almoço aí embaixo, né, e eu tava descascando, né, os alhos, que daí eu ia ponhar no arroz, no feijão, né, na carne. Aí eu descasquei bastante alho, sabe? Pra não ficar fazendo de pouquinho em pouquinho, né? Daí já descasquei tudo os alhos, tinha acho que umas 3 cabeças de alho. Bastante dente de alho, né? Que eu soquei pra tudo, né? Pra temperar tudo. Aí veio a minha mãe, né? Limpando a pia, né? Aí ela tinha colocado a panela de feijão ali na frente, né? Daí eu percebi e tirei, né? Aí meu pai veio ali, né? Daí lavou as panelas. Daí ele colocou o óleo na panela e ele lembrou que tinha esquecido do sal, né? Daí ele teve que ir subir, né? Lá pra cima, aqui em casa, né? Lá em casa. E foi buscar água e foi buscar o sal, né? Porque não tinha como eu socar o alho, né? Socar o alho sem sal. Aí eu vim lavando os tomates, né? Esses tomates aí que o meu tio, o Wilson, deu pra nós, né? Ele deu um pouco de tomate, né? Não foi nem uma caixa cheia, foi uma caixa meia que ele deu. Daí nós dividiu com o Carlinho, com o motorista, né? Aí eu tava eu lavei os tomates, daí agora tô picando, né? Picando pro almoço. Daí eu fui picando eles, né? Até chegar com o sal, né? Porque daí não tinha como fazer comida sem sal, né? Aí ele trouxe a água e trouxe o sal, né? Pra gente tá fazendo a comida. Aí eu fui picando, né? Um por um. Lavei bem lavadinho com detergente, né? E fui picando. Tava soltando bastante água o tomate. Tava um pouco meio verde, né? Mas a vontade de comer uma saladinha, né? E daí ia vir mais gente também, né? Por isso que eu fiz esse tanto aí, né? E ainda sobrou tomate, né? Sobrou tomate. Aí, pessoal, eu tô narrando esse vídeo porque saiu muito barulho, né? Aí eu tô narrando ele. Aí a mãe pegou cebolinha lá na horta, né? Lavamos, daí eu piquei. Daí não coube pra temperar ali, eu passei pra outra vasilha. Aí eu não usei. Aí eu subi lá pra cima, daí meus primos tinham acabado de chegar, né? Eu desci com eles. Esse que vocês viram era o Rafael. Aí o almoço já tava quase pronto. Aí, né? Aí eu já tinha terminado de almoçar, eu tava mostrando pra vocês, né? Daí, as horas que eu subi e desci, né? Eu não consegui filmar no começo, né? Quando tava pronto, porque eu almocei rápido, né? Sobe e desce, né? Dá uma fome na gente, né? Aí já tava o que sobrou, né? Do almoço, né? Todo mundo almoçou minha prima que veio, meus primos,
meu segundo primo, né? Essa salada aí sobrou. Aí a cebolinha eu ponho no tomate, né? Aí sobrou cebolinha que eu deixei pra pôr nessa carne aí, né? Só que essa carne não tava boa ainda. Mas mesmo assim nós comeu os 2 pedaços dela. Aí essa comida eu ia levar pra minha irmã, né? Que ela tava limpando a casa do domo sítio. Aí nós já tava subindo aí pra cima, né? Pra mexer com a pamonha. Porque a gente ia ralar aqui em cima, né? Aí tava minha irmã, a Érica, catando o cabelo. Aí eu tava tirando a paia. Aí eu não sabia que jeito que escolhi as paias que era pra fazer a pamonha. Daí o Rob explicou pra mim e pra Suzana. Daí nós pegou o ritmo, né? Essa aí de blusa preta é a esposa do Robson, né? E esses 2 piazinhos que vocês vão ver no vídeo, que é esse de azul é o Rafael. E o outro pequenininho é o Miguel, né? É os filhos da minha prima, Suzana, e do meu primo Robson, né? Aí tava todo mundo, né, ajudando um pouquinho, né? Quando tem bastante gente, dá pra fazer as coisas, né? Porque daí todo mundo ajuda, daí é tudo rápido, né? Aí minha irmã tava tirando o cabelo, eu e a Suzana com as paias. O Robson estava cortando o milho, né? Pra gente tá desenrolando a paia, né? Que é na bundinha da espiga que corta o milho, né? Pra tá tirando certinho a paia pra tá preenchendo a massa, né? Aí nós papo vai, papo vem, né? E nós dava risada, conversava, né? E daí ele tinha trazido uma máquina, um motor, né? Que rala milho, sem a gente tá ralando na mão, né? Pra facilitar um pouco, né? Porque o serviço era muito, né? Só que nós era bastante também, daí acabou rapidinho. Ele trouxe uma máquina, essa máquina que ele trouxe, já que vocês vão ver ele ralando milho, né? É do pai dele, né? Aí ele emprestou do pai dele pra nós estar fazendo a pamonha, né? Eles já tinham feito lá na casa deles, né? Pamonha. Só que daí era pouca gente, né? Daí o Robson e a Suzana que pegaram esses milho aí, ó. Foi 2 sacos de milho, né? Foram numa roça aí, né? Que tem na beirada da estrada. Daí trouxeram, né? Pra nós tá ponhando a mão na massa pra ter pamonha, né? Pra nós comer. E quando tem bastante gente assim, é tão bom, tão gostoso, né? Fazer as coisas, né? Porque todo mundo ajuda e sai rápido, né? Aí meu pai tinha chegado, esse de verde, para ajudar também, que ele tava lá embaixo. Nós veio na frente, né? E ele veio atrás depois, porque daí ele tinha que trazer as comidas, né? Que tinha sobrado. E daí ele deixou o tacho, né? O tacho o fogo acesa e o tacho cheio de água lá fervendo, né? Porque daí a gente ia temperar essa pamonha aí lá embaixo, né? A gente só ralou aí em cima só, né? Aí levou lá pra baixo pra temperar, pra cozinhar, né? Lá no recanto. Aí já tinha um tanto bom, né? Ali, né? De milho, tirado o cabelo. Daí o Robson veio aí com a máquina do pai dele, que ele pediu emprestado, né? Aí o Robson veio com essa máquina aí. Esse motor que você está vendo aí da máquina aí é de motor de máquina, de tanquinho, sabe? Daí eles fizeram um improviso, ó, daí é menos sofrido, né? Mas a gente usou o ralo do mesmo jeito, né? A gente usou o ralo do mesmo jeito, porque vocês sabem, né? Que força o motor, né?
tá ralando milho, né? Mas a gente fez na mão também para dar uma ajudada, né? Eles trouxeram o ralo, né? O ralo que eles trouxeram que nós ralou na mão era deles. Eles trouxeram e trouxeram esse aí, que é elétrico, né? Que ele pediu emprestado do pai dele. E daí foi espiga uma por uma, né? Aí enchia essa vazia aí, daí colocava na vazia que tá atrás dele, cor-de-rosa, né? Aí quando encheu essa vasilha cor-de-rosa, daí colocaram na bacia verde que tava em cima da mesa, né? Que a gente tava ralando, né? E 2 sacos, nossa, rendeu muita pamonha, né? Rendeu 108 pamonha, né? 2 sacos. E também eu acho também que ajudou essa máquina aí, ó, elétrica, porque ela limpa tudo, não precisa rapar o sabugo, né? Não precisou rapar o sabugo. Mas quando a gente rala no ralador, daí tem que rapar daí. No ralador que rala na mão, né? Aquilo lá tem que rapar. Esse aí não precisa rapar, né? Aí a minha prima Suzana catou o sabugo, né? Que tava ali, de baixo. Jogou lá na carriola, que a gente tava jogando na carriola, o sabugo. Só que o bom é que esse sabugo aí que tava punhando ali, não precisava rapar, sabe, com a colher. Agora, esse aí do ralo que eu tava ralando, ó, aí eu tirava um pouco, ponhava na bacia, né? Aí esse aí tinha que rapar, ó. Minha mãe tava rapando, a Suzana tava catando o cabelo, né? Tava minha irmã também catando o cabelo, o meu pai, né? E o Robson tava lá ralando, né? Naquele elétrico, né? Aí não tava cabendo lá, daí colocaram um pouco nessa bacia aí, a massa, né? E daí foi separando. Na carriola lá atrás, tava jogando um sabugo, as paias, né? Que foi os descarte, que não ia usar. Aí, eu não falei pra vocês, né? Mas quando a gente tava tirando a paia, né? A gente separou as paias boas e as paias de descarte. Aí as paias de descarte nós punhou na carriola. E as paias boas, né? Que a gente ia usar pra tá fazendo a pamonha, a gente punha dentro do saco, né? Daí tinha que levar a massa lá pra baixo, dentro da bacia, e levar as paias que tava no saco, as boas, né? Aí o marril, eu tinha uma linha de crochê branca, daquelas fininhas. Eu tenho até hoje, né, que eu fazia. Na verdade, eu tava aprendendo a fazer tricô, né? Aí eu não fiz, daí ficou parado. Daí a gente usou as linhas para amarrar as pamonhas, né? Aí é o sabugo, levou um pouco de sabugo, né? A primeira fervida, né? Aí já tava preenchendo, né? A pamonha, tava preenchendo e amarrando. Isso aí é a linha de crochê, ó, de fazer crochê. É o barbante. Aí já tava, né, ficou até de noite, né? Foi até de noite. Aí depois nós subiu, daí dividiu as pamonhas, né? Foi metade, né? 108 foi metade para eles e metade para nós, né? Daí nós já tinha comido pamonha também antes de subir, né? Então foi isso, pessoal. Aí ontem dividiram a pamonha, né? Foi metade pro meu pai e metade para eles, né? Aí eu não mostrei pra vocês, né? A minha prima ajudou a ralar o milho, né? Não era só eu que tava ralando, só que daí meu celular descarregou, né? E daí eu não consegui filmar pra vocês, daí ela ralando também, né? Aí quando eu desci lá embaixo, meu celular tava com pouca carga,
Daí... Aí não tava ligando o farolete, né, que tava no escuro, daí nós não tinha energia. Daí né, ficou tudo no escuro. Daí eu tive que subir aqui em cima, deixar meu celular carregando, né. E daí eu tinha excluído, né, eu coloquei pra carregar o vídeo pra enviar desde cedo. Só que daí não foi porque daí eu desci lá embaixo. Lá embaixo não tem internet, não tem luz ainda lá. Não tem energia, né? Daí eu tive que subir, né? Pôr o celular pra carregar e enviar o vídeo, né? Daí aí à noite enviou, só que daí eu tava dormindo. Daí cedo eu postei lá no Instagram, né? Que eu sempre compartilho lá no Instagram. Quando eu posto um vídeo. Aí eu compartilhei no Instagram, né? Aí eu levei vela, levei lanterna lá pra baixo. Daí meu primo foi na cidade, né, comprar um guaraná, comprar uma cerveja, né. Aí na volta eles levaram a outra lanterna que eu deixei carregando, né. Porque daí nós tem aquela lanterna que ponha pra carregar daquela compridinha, sabe, de LED, branca. Meu pai tem duas daquela, daí eu levei uma pra baixo e depois eles levaram, né. E foi só isso, pessoal, né, ontem foi um dia mexendo com pamonha. Aí eu tô finalizando hoje, né, tô finalizando outro dia, né, vou postar ainda hoje, só que daí amanhã, né, eu já carrega essa noite mesmo, né? Carrega essa noite mesmo, só que daí eu tô dormindo quando carrega, né? O vídeo. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixar muito like. Se inscreva aqui no canal se vocês não forem inscritos, né? Vou mostrar a pamonha pra vocês verem, né? Como que ela ficou bonitinha. Ó, pessoal. Ficou assim a pamonha. A pamonha que meu pai faz, mas ela ficou bem gostosa. Eu comi cedo, né? Só que eu não falei pra vocês, de colocar 1 litro de óleo, né? Ela ficou bem macia. Foi 1 litro de óleo. Daí meu pai tava ajudando. E quando a pamonha fica grande assim, ó, é porque tem a mão do meu pai, né? Porque meu pai tem as manhas. Vou mostrar pra vocês verem o tamanho que a pamonha fica. Tem mais lá no freezer, sabe? Aí esse aqui que tava na geladeira ali. Olha o tamanho da pamonha. Tudo pamonhona. Ó. Opa. Ó. Foi isso. Se vocês gostaram, né, desse vídeo, compartilhe esse vídeo. E foi isso. Até a próxima. Fui.